olhando não só para São Paulo, olhando também para as outras cidades, o que a gente percebe da fala dos prefeitos que assumiram agora é uma preocupação muito grande com as finanças. E para pegar o gancho dessa última entrevista agora aqui, há uma preocupação muito grande desses prefeitos, que é absolutamente justificada, um problema que os estados também enfrentam, alguns em uma situação muito pior do que outros. Sim. Como é que fica o ajuste dessas cidades para essas promessas todas que foram feitas pelos eleitos para a efetiva concretização? Porque me parece que enquanto da campanha, há um distanciamento da realidade dos cofres públicos, né? Porque em outras épocas o candidato prometia, etc, tal, aí chegava, fazia uma outra coisa, mas não havia também tanta cobrança. Nós temos agora algumas novidades dessa campanha e das mudanças do Brasil. Uma é a sociedade civil organizada. Nós temos uma sociedade civil agora bastante organizada e que vai cobrar, vai ficar, e as redes sociais hoje têm um papel absolutamente original. Então, claro que as promessas eleitorais estão registradas, né, pelos seus eleitores das respectivas cidades e eles vão cobrar, vão fazer marcação cerrada. E a imprensa também. Nós aqui na Jovem Pan faremos isso, não contra ou a favor de o candidato A, do prefeito B, não é isso, mas a favor do cidadão tal. Eu acho que o grande desafio que se coloca é como compatibilizar as promessas eleitorais. Eles já tiveram o primeiro choque no momento da transição, quando foram ver a real situação de cada secretaria do orçamento municipal, e agora tomando posse nas prefeituras e nas respectivas secretarias. O desafio foi colocado aqui agora pelo secretário das Finanças. Você tem de renegociar o contrato, mas eles têm de continuar se comprometendo, por exemplo, limpar X número de ruas que eles já limpavam anteriormente, na mesma extensão. Ou seja, o que não pode ter é você renegociar, eles diminuem o serviço e diminuir o preço. Você tem de diminuir o preço, mas manter o mesmo serviço. Então, o desafio hoje é como compatibilizar tudo isso no campo da mobilidade urbana, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da segurança, né? No campo da zeladoria de questões básicas, no campo da cultura. São Paulo tem de dar um exemplo no campo da cultura. Não é possível que a maior cidade da América do Sul esteja uma gestão no campo das secretarias, tanto estadual como municipal, da cultura tão pobres como teve até recentemente e tal. Vamos ver que agora isso ocorra uma mudança, né? Eu fiquei até satisfeito no campo da cultura por algumas notícias, lendo hoje, que o secretário municipal de cultura, por exemplo, vai incentivar que as bibliotecas tenham um horário maior de atendimento, né? Que funcionem, por exemplo, sábado e domingo também. E isso é muito importante, que crie atividades, que dê vida, que as bibliotecas não sejam simples depósitos de livros, como infelizmente o conjunto das bibliotecas municipais são hoje. E siga um bom exemplo até da gestão que terminou à frente da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que é a maior biblioteca da cidade. Quer dizer, dá vida aos equipamentos culturais, tal. Isso é fundamental, né? E com o dinheiro que tem. E é possível, tendo cuidado na gestão, cortando custos. Por exemplo, uma placa de mudança de velocidade, aquelas que infestam a cidade, custou R$800. R$800. Então, quando você mudou de 60 para 50, de 50 para 40, teve além de cobrar multa da gente com essas pegadinhas sacanas que foi feito pelo prefeito Jaiminho, você tinha um custo das placas fabuloso tal. Então, isso vai... Então, a questão que se coloca é possível fazer as coisas mais baratas. Uma placa custar R$800 é inimaginável, deve ser de ouro, né? Então, não existe. Então, o desafio é o seguinte, é como com esses recursos administrar cidades. É possível, hoje o controle, a questão da corrupção, que é um dos males tenebrosos da história política brasileira, no caso das prefeituras, o controle vai ser muito grande agora. Esses contratos com as empreiteiras para as obras, vai estar todo mundo de olho. Quer dizer, a transparência é indispensável. Quer dizer, eu acho que todo gestor, e seria muito bom que isso ocorresse também em São Paulo, vamos torcer que ocorra, é fazer tudo com transparência, tudo publicizar, colocar na rede os contratos, os gastos, o acompanhamento da obra, o prazo de execução. Isso é central. Essas obras inacabadas, elas têm um custo fabuloso, né? Por exemplo, o monotrilho.
Filho, que não chega dinheiro, segundo o governo estadual, não chega dinheiro do governo federal para concluir para a Copa do Mundo de 14. Você imagina toda essa obra abandonada. Quando você retoma uma obra, você não retoma nas mesmas condições. Você tem de ver em que condições está aquela obra parada. Muitas vezes 1, 2, 3 anos. E se ela tem condições estruturais, até para que ocorra uma continuação, em que condições e tal. Então, tudo isso são desafios. Agora, se tiver vontade, se levantar cedo, tiver vontade de trabalhar, não ser um Jaiminho, né? Chegar 10 horas na prefeitura, parar ao meio-dia, 2h30 de almoço, para 5 horas vai para casa, aí não dá, né? Se você tem uma empresa assim que você vai abrir, você fale. Se você é um estudioso, você não pode ser um estudante com esse horário, você não pode ser um professor, só um professor que... Um professor tem de se dedicar, tem de ler. Professor universitário, o Jaiminho diz que vai voltar da aula, mas vai ter de trabalhar, Jaiminho, levantar cedo, estudar, ler bibliografia, né? Se atualizar, não ficar repetindo panfleto. Então precisa ter vontade, qualquer profissão precisa ter vontade de trabalhar. Um gestor hoje, na crise econômica que nós vivemos, com esses orçamentos municipais, precisa ter muita vontade. Agora não basta trabalhar, igual o futebol. Tem jogador que corre o campo inteiro, você fala, pô, ele é esforçado, mas ele não consegue dar um passe de 3 metros. Então não basta também só o trabalho, precisa ter capacidade gerencial. Esse é o grande desafio. O gestor tem que ter capacidade, saber escolher as metas, apontar as metas, o que é mais importante para determinado ano, saber motivar os seus secretários, né, os funcionários. Isso é essencial. Esse, especialmente em São Paulo, que vai ser a grande vitrine, é como gerenciar de uma forma diferente a administração pública. Esse é o grande desafio do prefeito João Dória. Se ele passar, ele pode ter voos muito altos no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, há décadas não forma bons gestores públicos.